Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Amanda. Ela cursou anatomia também o ano passado, anato em setembro. Ela também passou em tudo, graças a Deus. E a gente está aqui hoje para falar um pouco da informação da cátedra dela de anatomia. Qual que era a sua cátedra? Bom, eu estava cursando na cátedra 3 de anatomia, que é a cátedra mais temida, assim, né? Sim. O pessoal falava bastante que a cátedra 3 é mais difícil, a cátedra 3 é mais exigente, só que no fim deu tudo certo, conseguimos aprovar. E você tinha escolhido essa cátedra desde o começo, desde aquela hora que você coloca as cátedras, ou ela caiu tipo assim? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar sob pressão, e eu tinha escutado que a cátedra 3 ela é um pouco mais puxada do que as outras. Então, pra mim não seria um problema, porque eu gosto, eu prefiro quando me cobram mais que eu rendo mais. E daí também porque eu tinha escutado sobre a cátedra 1 e a cátedra 2. A cátedra 1 tinha muita clínica e a cátedra 2, o que eu escutei, é que tinha muita imagem. Daí eu coloquei entre a cátedra 2 e 3 e também um pouco da 1. Só que as primeiras, assim, 2 e 3 era o que eu queria. Daí a 1 ficou uma das últimas opções, mas qualquer uma tava tranquilo. Que bom, né? Caiu tipo assim uma que você queria. E eu acho que também quando exige mais, a pessoa se doa mais, né? Igual você disse. Sim, é. Talvez seja bom também. Sim. O que você achou da sua cátedra? E como as pessoas falaram dela antes de você entrar nela? Então, como a gente comentou, todo mundo falava que ela era mais difícil, que era impossível, Todo que mundo fala isso. sai chorando dos TPs e que não sei o que, sabe? Muito medo. O pessoal colocava muito medo na gente, tipo, ela é a pior, ela é a mais difícil. E o que eu achei dela? O método que ela cobra é meio diferente dos outros, que eu tava vendo a cátedra 3, eu estudava com gente cátedra 1, cátedra 2, cátedra 3. Das 3 cátedras eu sempre estudei em grupo. E eu percebia que a cátedra 3 tem alguns temas que não tem nas outras cátedras. Por exemplo, na parte de músculos, da parte das costas, tem uma classificação, que é classificação de Gale, que só a cátedra 3 que cobra isso. Não entra no cronograma de nenhuma das outras cátedras. E também cobra mais linfáticos, né? Sim, e também o chefe da cátedra 3, ele é especialista em linfáticos e ele inclusive tem artigos publicados e tem uma corrente linfática que tem o nome dele. E então eles cobram bastante linfáticos e as outras cátedras não é que não cobra também, só que a cátedra 3 enfoca mais nisso e eles são muito de anatomia descritiva. Se você chegar e falar assim, eu tenho aqui o braço e o braço está aqui, olha o braço. Não, você tem que falar, esse daqui é o braço, né? Quem tem braço, né, queridos? Aqui a gente tem o braço, que ele é parte do membro superior, que ele está localizado, medial, nananana. Tem que ser toda a linguagem anatômica bem certinha, que isso eles cobram muito, sabe? Às vezes você pode até falar certo, só que se você não usar a linguagem direitinho, ser bem séria na anatomia descritiva, eles podem baixar o seu nota. Tem que meio que treinar bastante, né? Antes de ir apresentar um tema, uma prova oral, tem que treinar. Isso. E como são os seus TPs? Tipo assim, explicado pelo ajudante? Ou tem por exemplo, eles separam em grupos e vocês apresentam pra sala? Como que é? Tá. O primeiro dia de aula de TP foi meio esquisito, assim, que a gente não sabe como que é. A gente chegou, são 2 mesas grandes de inox que tem os preparados. Os preparados são as peças anatômicas, no formol que tá ali pra gente poder estudar. Uhum. E daí só tinha, assim, as 2 mesas de inox grande. Nós éramos, assim, tem 2 salões na cátedra 3, salão A e salão B. E daí cada salão tem várias mesas. E daí não é porque, tipo, a minha mesa era a mesa 11, só que mesa 11 era um grupo de pessoas. E na minha mesa, né, que na verdade eram 2 mesas só, avaliada como uma, tinha em torno de 27 pessoas quando a gente ingressou. E daí no primeiro dia de aula, a ajudante falou, ela se apresentou, falou o nome dela, falou sobre a bibliografia que a gente tinha que ler. E daí ela pediu para cada um falar um pouco de si, se apresentar, pra gente se conhecer. E depois ela já falou, eu não vou ficar ensinando vocês. Vocês peguem o programa da cátedra, lá tem tudo, vocês têm que vir lido para
pra Meio aula. que tirar dúvida, né, só com ela. Tipo, ela falou, eu não vou explicar pra vocês, o livro tá ali pra vocês lerem. Então vocês ficam lá sozinhos com o preparado, é isso? Ela deixa vocês sozinhos pra quando tiver dúvida ir lá perguntar pra ela. Isso, o primeiro dia de aula foi assim, a gente se apresentou e tal, só que depois, durante a cursada, funciona assim, é você e o preparado. Daí ela pega, te deixa com o preparado, daí depois que você ficou olhando e discutindo com seus colegas, né, tipo, eu acho que isso é isso é aquilo, a gente pratica um com o outro. Depois a ajudante vem e ela começa a fazer pergunta. Ela pergunta, o que é isso? O que é isso? Que estrutura é essa? Quem que irriga? É Roma de quem? E se você não responde... Aí tipo, ela fala assim, tal pessoa, o que é isso? Então fala assim, né? Não, na verdade dependia, né? No começo ela chegava, tipo, tinha um grupo de pessoas olhando preparado. Ela chegava nesse grupo e apontava. Alguém me fala isso. Aberto. Daí, se a pessoa não estudou nada, ela vou ficar bem quietinha aqui, ela não vai perceber. Percebe? Daí, ela pegava e apontava, você me fala isso. Eles são muito assim mesmo. E daí, ela fazia perguntas específicas, mais quando a pessoa ficava muito quieta, não falava nada, porque eles estão avaliando a gente Então também, fala, a sua gente. participação. Fala nada. Dica! Sempre que chegar a pergunta aberta, responda. Porque se você não responder a que você sabe, ela pode fazer uma pergunta profunda que você não sabe. Porque geralmente ela chegava e perguntava uma coisa bem... A gente fala temas grandes, né? Coisa bem básica. Tipo, ela chega com uma pergunta básica. Tipo, qual que é a principal artéria que passa por aqui? Se você sabe, querido, fala, é a artéria braquial. Tá. Entendeu? Porque senão depois... difícil. Pior. O preparado é inteiro ou é só, tipo assim, os pedaços? O braço aqui, o coração ali, como que é? Ou tem o inteiro e também pedaço? Então, a anatomia é dividida em 3 módulos, né? É o locomotor, espláqueno e neuro. Daí, quando era a parte de locomotor, por exemplo, era separado. TP de braço, TP de ombro, TP de mão, TP de antebraço, de perna, eram os pedaços. Daí, quando é a parte de espláqueno, às vezes, por exemplo, tinha TP de coração. Às vezes, tinha tanto o coração sozinho, ali, quanto um cadáver com o coração ainda no cadáver, para você poder observar ele dentro do cadáver. Então não era muito diferente, porque o nosso também era assim, eu sou da Cátedra 1, eu fui da Cátedra 1 de Anato, e tinha, por exemplo, o TP de braço, tinha de membro superior, quer dizer, tinha o membro superior inteiro. Sim. Mas também. E o que eu tava vendo que é diferente do seu, que a gente tava conversando antes, na minha cátedra é você e o preparado. São 4 horas de preparado. Por exemplo, locomotor, eu não tive nenhum teórico. Nada, nenhum teórico. Era só a gente preparado e o ajudante fazendo pergunta. Então, é muito bom, gente. Muito bom vocês já irem sabendo pelo menos alguma coisa quando chega lá perdidaço. Porque imagina, todo mundo tá lá, todo mundo leu alguma coisa e você lá perdido, não sabe nada. Imagina uma pessoa te perguntando e eles dão nota de conceito. Sim. Por exemplo, se você não sabe responder uma pergunta, eles vão te dar uma nota, pode dar nota... o nosso era A, B, C, o seu também era assim? Não, o nosso era nota mesmo, tipo 1, 2, 3, 4, de 1 a 10. O nosso era bom, era tipo isso, bom, regular, não sei o quê. E eu fiquei com nota boa, né? Porque eu respondia, você participava às vezes, mas tinha um excelente, que eu não tirei excelente, eu tirava sempre bom. Então, e daí na rotação de locomotor não teve nenhum teórico. Na de espláqueno teve um seminário só de sistema cardionector, que é do coração. E a parte de neuro, não tem muito preparado de neuro, são os frascos, né? Daí tem o museu da cátedra e os frascos que são os cortes de Jacob, que vocês vão ver pra frente. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Por exemplo, você cursou o TP hoje, sexta-feira, por exemplo, isso. E tem outros dias da semana que você pode ir para estar estudando ou não? Só pode ir naquele dia, naquele horário, no horário do seu TP. Então, a Cátedra 3 tem uma vez na semana uma aula que chama Mostração Cadavérica. Muito interessante, não tem nas outras cátedras isso, mostração? Não, só que ela é só para alunos da Cátedra 3, porque quando você ingressa na Cátedra 3, você tem um login e um usuário da página de estudantes da Cátedra 3. Dentro dessa página, que você vai estar logado, você faz a inscrição. Só que são 150 vagas para toda a cátedra. E a cátedra inteira, no começo do ano, tinha em torno de 3 mil alunos. Então, são 150 vagas para 3 mil alunos. Então, era 6 horas da tarde no sábado, abria para ter a mostração cadavérica na segunda. Você tinha meio que correr para ser um dos primeiros a acessar. Eu já deixava o despertador no telefone, minha querida. Eu deixava no despertador 5 minutos antes e ficava dando F5 na página até aparecer o link de inscrição para poder me inscrever.
escrever. Aí, gente, pega a dica aí, ficar apertando F5 lá na página pra poder escrever. Daí deu bastante certo. E esse negócio virtual, tinha algum vídeo virtual que eles achavam, alguma coisa assim ou não? Na página virtual tem um fórum que você pode colocar perguntas. E eles respondem as perguntas. Então, no meu turno, a gente não usava o fórum do site, sim. porque a ajudante criou um grupo do Facebook e ela subia vídeo e resumo, apunte dos próprios ajudantes e também as diapositivas, né, que são os PowerPoints das apresentações que tinha durante o TP, ela subia tudo pelo Facebook. E lá também tem tipo uma lista no site, né, não no Facebook. Tem uma lista de verificação que eles falam, que são tipo os temas mais importantes de cada TP para você poder ticar. Então, tipo, tá lá, TP de coração, daí tem lá todos os temas mais importantes que você tem que estudar para aquele TP. Muito bom. E como foram os parciais para você, o parcial de cada módulo? E também aproveita e já fala um pouco do seu final. Sim, então, funciona assim na U. Você tem 3 parciais, um parcial de cada módulo, locomotor, espláqueno e neuro. Os parciais, quem te tomam são ajudantes. Na verdade, o parcial é dividido em 2 partes, uma parte teórica e uma parte prática. Na verdade, foi o contrário, é a primeira prática, depois a teórica. Você aprova o teórico, vai pro prático. Na parte teórica, nos parciais, só ajudante que te toma. E na parte prática, tem os chefes de turno, os chefes são médicos que tomam da gente, e também tem ajudantes. Nos 3 parciais que eu tive, dependeu muito de quem me tomou. Tipo, meu primeiro parcial foi super tranquilo, só me tomaram ajudantes e eles foram super copados. Copado aqui é gente boa, tranquilo. Meu segundo parcial, que foi de espláqueno, eu já peguei uma menina mais casca dura, assim, sabe? Foi difícil, assim, mas você se posiciona, se controla, consegui aprovar também. Neuro também foi tranquilo, peguei ajudantes bons e no final... são médicos. O primeiro médico nem olhou na minha cara. Eu nem sei o nome dele, que eu tentei falar com ele, ele nem me falou o nome, nem me cumprimentou nada. Nossa. E tipo, foi bem rápido, sabe? Foi muito rápido o meu final, o prático. Ele só perguntava, o que é isso? Na verdade, foi assim. A primeira parte, eu falei, terminei, ele falou tudo bem. Não me falou nada, só falou tudo bem. Me levou com o fígado depois. Daí ele falou assim, me fala tudo que você sabe. Falei. Daí ele me interrompeu, falou basta. E daí me levou para um preparado de neuro. Daí no de neuro ele falou assim, só vou te apontar com a caneta e você me fala o que é. Daí ele só apontou, o que é isso, o que é isso. Daí eu falei, certo, fui pro teórico. Daí no teórico ficou meia hora me tomando. Só que era um médico muito gente boa, então eu consegui aprovar de tudo e tudo nota boa, consegui aprovar tranquilo. E uma coisa, no seu teórico tem raio-x, no teórico ou no prático, raio-x, essas coisas? Tem também imagens lá, né? Só que nunca me tomaram imagens. Só que mas quando na tem... parte do prático? É no prático. Quando tem é só no prático. Na teoria é só você e o médico, um de frente pro outro e ele te fazendo as perguntas. E é isso. E tá. Quais foram as bibliografias obrigatórias da sua cátedra? Então depende do módulo, na verdade. Só que a bibliografia assim, real, assim, que mais impera durante o ano é o Rouvier. O Rouvier, ele é o principal para locomotor e espláqueno, e daí quando entra neuro muda os livros, que daí é o Heinz. Sim, na cátedra 1 muda. Isso, que é o Heinz, mas eu também usava o apunte do Pro, que é da cátedra 2 e da Forlise. Nossa, muito bom, todo mundo usou, todas as cátedras usaram esse só que tem alguns chefes não gostam que você use o apunte do Pro, então não leve para a cátedra, estude em casa, estude escondido, mas estude com ele, que é bom. Não é legal nem levar nos TPs, não é legal levar apunte pro TP. Você recomenda a sua cátedra? Essa pergunta é pra finalizar, gente. Se ela recomenda ou não a cátedra dela, é hora de vocês prestarem atenção. Então, assim, como que funciona? Pra mim foi uma experiência boa, mas hoje, conhecendo tudo que eu conheço das outras cátedras, como eu disse antes, eu sempre gosto de estudar com gente das outras cátedras. É muito bom, gente, isso, reunir grupo, estudar junto. Então, pra mim, na minha visão, hoje eu enxergo que a cátedra 2, você da 1 vai ficar chateada, eu enxergo a cátedra 2 como completa. Porque a cátedra 2, eles têm seminários, eles têm imagens, eles têm um museu muito grande de preparados e também tem aula com o preparado, que é o corpo. A minha cátedra era só eu e o preparado. E, tipo, não tinha muita explicação. Eu tinha ajudantes que explicavam as coisas, só que os ajudantes que me tocaram, que caíram pra mim,
ele só fazia pergunta. E se você não respondia, ele falava, estude mais, estude mais. Então, se você quer uma coisa que é mais, assim, mais focada em preparado, você escolhe a cátedra 3. Pra quem quer fazer cirurgia, dizem que a cátedra 3 é a melhor, porque ela é muito anatomia descritiva e você tem um contato direto ali, se tá 4 horas do seu dia ali em cima do preparado. E tem aquela aula extra com preparado também, né? E tem a ilustração cadavérica também. Melhor ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Sigam eu e a Amanda no Instagram. E não esquece de deixar o like no vídeo. Os comentários com as dúvidas de vocês. Eu sei que a inscrição já tá chegando e que vocês têm dúvida ainda. Pode mandar dúvida. E se não for por aqui, manda pelo Instagram, lá no direct. Eu também respondo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!